António Sola é um dos nomes mais populares em Portugal que dispensa apresentações. Foi o rei da rádio durante os anos em que esteve à frente do programa Despertar, na Rádio Renascença, e recentemente voltou à ribalta na televisão, através do programa Tua Cara Não Me É Estranha, emitido pela TVI. António Sola é o nosso convidado especial esta quarta-feira. Bom dia, Sola, bem-vindo. Bom dia, Germano, um grande abraço e extensivo, logicamente, a quem nos ouve. Muito obrigado. Primeira e única pergunta sobre este tema. Como é que está a tua saúde? Minha saúde está bem, recomenda-se, graças a Deus. Embora, claro, nós na vida sabemos que hoje estamos bem e quando dizemos hoje estamos bem, não sabemos se amanhã isso representa a mesma coisa. Mas neste preciso momento, e depois de exames feitos, depois de todos os cuidados para acompanhar os meus processos, porque não foi só um, isto é mesmo no plural, os vários processos, posso dizer que, graças a Deus, as coisas estão controladas e estão bem, eu sinto-me bem. Pronto, acabou. Já não vamos falar mais de saúde. Muito obrigado por isso. Embora faças televisão há vários anos, desde o Música Maestro, não é? Dos anos 70 para 78, na RTP2, não é? Passando entre muitos outros, por Palavra Puxa Palavra, o concurso 1, 2, 3, perguntava-te se tens ainda saudades de fazer rádio no dia-a-dia. Ou nem por isso? Eu vou-te confessar uma coisa. É rara a semana, é raríssima a semana, em que eu não sonho que estou a fazer rádio. Que não estou numa cabine. É engraçado, nunca estou com Mas CD. ainda com discos. Ainda com discos, era. Não os CDs, nem os computadores. Não, com discos. É com discos, não é? Com discos, a ver as capas, a tirar os discos dentro dessas capas enormes. A mudar na hora os discos. Este disco não me bate certo com aquilo que eu vou dizer a seguir. Pois, a liberdade que eu acho que hoje já não existe tanto, pelo menos naqueles que não são programas de autor, e infelizmente há cada vez menos programas de autor, a liberdade de escolha. Muitas vezes ter um ouvinte no ar, estar com uma determinada conversa com o ouvinte e já ter um disco programado. E a conversa começa a ir para temas e para ruas e para assuntos que não têm nada a ver com a música que vinha a seguir. E eu, nessa altura, digo, não, tenho de trocar já isto. O que vai a seguir, depois desta conversa, não pode ser isto, quer dizer. E às vezes não tinha o disco pronto. E isso significava, às vezes, fechar o microfone, mandar um grito para a assistente e dizer, Luísa, vai buscar não sei quem. Vai buscar a música não sei o quê. E ela ia e vinha a correr e tal. Era uma forma de fazer rádio que eu penso que, atenção, ainda não acabou. Ainda não acabou. Não é uma espécie em vias de extinção? É uma espécie quase que em vias de extinção, mas eu acredito que estas coisas se reformulam e que voltam a acontecer, embora de uma forma diferente, porque o mundo nunca é igual, não é? Mas no programa de autor, no programa... Repara, no teatro estão a acontecer coisas interessantíssimas. Uma das coisas, por exemplo, é, durante anos e anos, os grandes textos. E claro que um grande texto, um grande guião, um grande autor, quer em cinema, quer em teatro, é uma coisa extraordinária. Mas, por exemplo, agora está a acontecer muito, na Europa, aqui até em Portugal, nos Estados Unidos também, as chamadas escolas de teatro de improviso, em que se vai para o palco e apenas com uma linha condutora as pessoas partem para conversas. São os repentistas. São repentistas, que é uma arte extremamente difícil. Também não é tudo tão improvisado quanto se pensa, não é? Há linhas condutoras mínimas, mas há um espaço muito grande ao que possa acontecer. Ao saltar para a plateia. Ou meter alguém em palco. Eu gosto muito de cruzeiros. E fiz ainda um cruzeiro em novembro do ano passado, de 2012, um pequeno cruzeiro, e em que todas as noites, no salão de festas, havia um grande espetáculo. E eram realmente grandes espetáculos. E havia uma noite, que normalmente é a penúltima noite, que é a noite do improviso, que é a noite em que não são os artistas que estão contratados, são muitas vezes os passageiros que tomam a iniciativa e ou porque são chamados ou porque repentinamente eles próprios até saltam para o palco para fazer uma coisa qualquer. E eu posso dizer que essa noite não é em nada inferior às outras grandes noites. Há ali uma naturalidade muito grande, há ali uma diversão muito grande. Há de repente um indivíduo que chega e nós ficamos de boca aberta porque o homem tem talento ou sabe muito de determinada área, ou porque uma coisa resulta numa comicidade fantástica. Portanto, há sempre espaço para isso. É como as coisas, por exemplo, hoje em dia é tudo demasiado programado. Os almoços, os jantares, o protocolo quase todo. Nós sentamos a uma mesa, eu continuo a achar que depois de passar esta maluqueira toda dos chefes todos,
das comidas, de la nouvelle cuisine toda e tudo mais, que o engraçado continua quando os amigos se encontram e vão para uma tasca e comem à vontade e sem programa previsto, de repente cada um está a telefonar a dizer, dia, consegues trocar aquilo que eu tinha de estar aí às tantas e tal, porque isto aqui está uma loucura. E as pessoas divertem-se, contam histórias, recordam coisas, riem, às vezes choram. E esse é o lado bom da vida. E sabes que há gente nova que não acredita que se faziam e combinavam-se encontros e entrevistas sem telemóvel. Nem internet. E as coisas aconteciam. Aconteceu e bem, logicamente que aconteceu. Não falhavam. Qual foi a maior gafe que tu cometeste em direto? Foi o dia em que fui para a Renascença. Foi o dia em que fui para a Renascença. Estamos a falar anos 80, início dos anos 80, não é? Estamos a falar dos anos 70, em 79. 79. No dia 1 de abril de 79, dia das mentiras. E já vais ver até, a propósito deste, eu comecei às 7 da manhã, e nós, os chamados locutores, hoje em dia este termo já nem é muito chamam-se comunicadores, animadores. É quase pejorativo dizer locutores. É terrível que assim seja. Por acaso também acho. Não acho. Mas ia-te a dizer, então a maior gafe que eu cometi foi, eu não sabia, eu pensei que ia fazer o programa depois do noticiário das 7. Mas havia uma coisa que não me tinha sido indicada, é que eu deveria fazer o anúncio de estação às 7 horas quando se ouvisse o pipipi das 7. E eu tinha saído da RDP, desta mesma casa onde estou agora a falar contigo, onde eu fazia o programa da manhã. E onde também dizíamos, habitualmente, os locutores que faziam os programas, habitualmente diziam também o chamado anúncio de estação. O anúncio de estação hoje é uma coisa que não faz muito sentido, mas na altura eu lembro-me que eu olhei, o Armando Rodrigues era o técnico e faz-me sinal e diz-me cá de fora assim, quando terminou o pipi das 7. Anúncio de estação. Anúncio de estação. Sim, e o que é isso? E eu liguei o microfone intuitivamente e disse, de Lisboa transmite a RDP através dos seus emissores de FM e onda média. FM, e comecei a dizer a lista, porque aquilo era interminável. De cor? Eu sabia de cor, porque todos os dias dizíamos aquilo e sabia de cor. E ele estava com cara de parvo, ele estava com um outro colega, de boca aberta, a olhar para mim e tal. Cheguei ao fim, entrou o indicativo noticiário, entrou o noticiário, o locutor fez o noticiário, eu vim cá para fora e diz-me ele assim, então e agora o que é que tu vais dizer, pá? Eu disse, pois porquê? Tu fizeste o anúncio da RDP E eu fiquei completamente doido. Aproveitei o facto de ser 1 de Abril, lembrei-me, e a seguir, quando comecei o programa, disse, há bocadinho enganei-os. Aqueles que habitualmente me escutavam na RDP e no programa da manhã devem ter pensado que tinham uma sintonia fora de sítio. Lá. Não, isto aqui é... e então fiz, lendo o cartãozinho que lá estava. O tempo ajudou-te, o dia ajudou-te. O dia ajudou. Mas se não tivesse ajudado, arranjava-se outra desculpa Sim, qualquer, tá ou bem. pura e simplesmente dizia-se às pessoas a verdade dos factos. É? Também é importante. E esta? E como diria o Fernando Peça? De manhã começa o dia. E o seu dia começa com Programa da Manhã. Estamos a começar. É giro. Sabes que eu não tenho este indicativo? Não? Agora já Não. tens. Muito obrigado. E vai ser mais qualquer coisa, vai ser mais qualquer coisa. Incrível. Isto deve ser para aí de 78. 8, 79, sim. 78, 79. Sabes que o programa da manhã, para mim, foi uma coisa... Da Antena 1. Da Antena 1. O Igreja Asqueiro chamou-me, numa determinada altura, o saudoso Igreja Asqueiro. Falecido o ano passado. É verdade. E que foi um nome importantíssimo da rádio, não só a rádio, na rádio, no teatro, na política, na cidadania. Foi um homem com uma vida muito, muito interessante. E ele chamou-me e disse-me, olha, queria convidá-lo para uma coisa. Gostava que você fizesse o programa da manhã aqui da Radiodifusão Portuguesa, da Antena 1. No Calhas. No Calhas, no velho Calhas. E eu sei que na altura senti um arrepio na espinha, por isto, o programa da manhã sempre tinha sido feito por grandes estrelas e por grandes nomes. O Pedro Moutinho,
o Fernando Correia, a Maria Leonor, o Artur Agostinho, quer dizer, os grandes monstros sagrados da comunicação. Quem tu foste substituir? Eu fui substituir na altura, olha, já não me lembro, e sinceramente não me lembro por isto, porque o programa estava um bocado anárquico naquela altura. E era feito, penso eu, de uma forma faseada por vários nomes. Eu não quero cometer o erro de estar a dizer um e esquecer os outros. E, portanto, eram 3 nomes, 2 ou 3 nomes, e eu só me lembro de um deles e não vou dizer porque seria... Chato esquecer os outros. Mas, portanto, o programa da manhã estava numa fase de mudanças. E era uma altura também muito politizada. Ainda muito pós 25 de Abril. Tinha só passado 3, 4 anos a seguir ao 25 de Abril. Sim, nem tanto. Tu entraste quando? Em 76? 76, eu entrei em 77. 3 anos depois, sensivelmente. Pois. Ainda estava tudo muito, muito fresco, as leituras que se faziam. Eu recordo-me perfeitamente, quando comecei a fazer o programa, por exemplo, eu tocava o Sérgio Godinho. E os telefones durante 1 hora não paravam de pessoas a chamar-me comunista, perigoso esquerdista. Depois eu tocava a Amália e o telefone tocava durante 1 hora de pessoas a chamarem-me reacionário, fascista. Era uma coisa... O conseguir... Não havia unanimidade? Não havia. O país estava marcadamente muito partido dividido em mesmo. dois. Estava partido, eu não digo em norte-sul, porque evidentemente que em todos os lados há pessoas com sensibilidades diferentes, mas havia uma clivagem enormíssima na sociedade portuguesa, em tudo. A Revolução era muito fresca, nós tínhamos tido durante muitos anos uma ditadura que de certa forma não nos deixava pensar ainda de uma maneira muito livre, estávamos todos ainda muito, muito tensos, muito presos. E a RDP, como herdeira da emissora nacional, servia, digamos assim, os interesses estatais da altura, não é? Servia, mas há aqui um fenómeno que é interessante. A RDP acaba por ser a herança de toda a rádio que foi nacionalizada. E se por um lado a emissora nacional era muito de Master Voice em relação ao regime anterior, aqueles que tinham vindo, por exemplo, do antigo Rádio Clube Português não o eram. Antes, pelo contrário, era uma voz de contestação, era uma voz muito alerta e muito crítica em relação à sociedade. Era mesmo o oposto. Era o oposto. De maneira que, digamos que todas estas sensibilidades acabavam também por criar o conflito. Que eu hoje acho que é saudável, porque eu acho que uma revolução, quando as pessoas dizem a revolução não foi pacífica, as revoluções não são pacíficas, senão não se chamam revoluções, chamam-se evoluções, chamam-se outra coisa qualquer. As revoluções têm o seu lado sempre marcante e por vezes traumatizante em relação a determinadas coisas, mas é mesmo para ser assim. É o expurgar das coisas, é o abanar as coisas. É um terremoto social que normalmente nunca deixa nada, e ainda bem, como estava antes. Depois não sabemos, se 30 anos depois as coisas estão melhores. Exatamente. Ora, mas isso é outra conversa. Quase 30 anos depois, vê lá se hoje farias da mesma forma este jingle. Informativo de trânsito. Serviço diário de informações rodoviárias no programa da manhã da RDP. Não faria de certeza. O que é que tu mudavas aqui? Mudava quase tudo. Mudava tudo. O texto, mas, pois, a forma de dizer. Era muito engravatado. O ar muito... Era. Mas sabes que as coisas têm a ver com a época e marcam. É como as fotografias, não é? É como a imagem. Ontem, por acaso, é engraçado. Ontem estive a mandar ao Fernando Tordo um e-mail, um abraço aqui para o Fernando. E para o Fernando Tordo mandei-lhe um e-mail com uma fotografia, porque eu tinha-me encontrado com ele uns dias antes. E tinha-lhe falado de uma fotografia muito gira que eu tinha de um programa que era o Música Maestro, em que estava o José Carlos Aires dos Santos, ele e eu. E então o José Carlos Aires dos Santos com umas calças à boca de sino enormes. O Fernando Tordo com os colarinhos por fora do casaco, quase que lhe batiam nos ombros. E eu de piugo branco, que era uma coisa que hoje é politicamente muito incorreto e esteticamente muito risível, o mais possível. De maneira que eu mandei-lhe e disse, olha, diverte, irrita aí um bocado com este ar dos anos 70.
Mas também não é preciso recuar tanto. Eu acho que quando nós pegamos uma fotografia com 10 anos já nos começamos a rir. Das modas, do estilo com que estamos, da camisa, dos padrões, das coisas. Isso vê-se E muito no som, na RTP Memória. Isso pois, e no som é exatamente a mesma coisa. É. Eu acho que no som é exatamente a mesma coisa. As coisas estão datadas, não é? Em todo o tipo de música. Eu diria que a única coisa que não está datada, que é perene em sons, é a chamada música clássica. E mesmo essa também tem épocas e tem... Tem, é renascentismo, o barroco, Claro etc. que sim. Embora haja um padrão durante anos, eu diria que a música, a sua evolução foi tão lenta e assentava em padrões tão bases, tão fortes, que as alterações não se faziam. Ou faziam-se, mas de uma forma muito modulada, e de cada vez que acontecia uma mudança, era uma revolução que os puristas ficavam completamente arrasados e doidos. Nos sons também, eu não aproveitava nada daí, não aproveitava. Desde o locutor liquidava os efeitos sonoros para a altura, eu acho que eram muito bons. E com justa causa, isto era feito com gravadores, não era feito nada, não tem nada de computadora. Isto era corte e costura. E quando eu digo corte e costura era mesmo verdade, porque há alturas em que na fita os nossos técnicos, e muito bons, tinham de utilizar o processo de tesoura, de corta aqui, cola mesmo, com um sistema de fitinha de colar, para muitas vezes conseguir que aquilo fosse pum ali, trás. Ao segundo, não é? Ou não é ao segundo, ao 50º do segundo. Vê lá, o que é que te sugere isto? Crónica da Manhã. Um apontamento de todos os dias. Que giro. Eram crónicas, eram pequenas coisas que aconteciam e que depois, enfim, eram abordadas de uma maneira muito simples, mas que normalmente, é engraçado, estas crónicas, isto que eu vou dizer é capaz de chocar algumas pessoas. A informação fazia peças e dava notícias de ordem política e de ordem... retratavam a sociedade de então, não é? E nestas crónicas, não, nós fazíamos aquilo que habitualmente, utilizando uma palavra que não é nada portuguesa, fazíamos o fait divers de um acontecimento, de uma notícia, de uma pequena coisa. É engraçado que ao longo do dia, muitas vezes o reflexo, as pessoas davam mais importância a essa pequena crónica, a essas pequenas coisas. Poderiam ser as coisas mais disparatadas, como um evento qualquer, ontem na estreia de um filme, só se viu metade do filme porque faltou a luz e por acaso o cinema onde estava o filme a ser estreado não tinha gerador. E portanto as pessoas muito irritadas voltaram para casa e viram só a primeira metade do filme e ninguém sabe como é que é. E é essa notícia que as pessoas fixaram. Fixavam e andavam o dia inteiro e no dia a seguir falavam e nos autocarros falavam umas com as outras. Então vou ao cinema em Lisboa esta noite, uma grande estreia, uma grande coisa e só se viu metade do filme. A quem diz isto diz outras histórias. O que continua para mim a fazer sentido, que é o seguinte: o público gosta sempre de uma boa história e de uma história bem contada. E mesmo na informação, e mesmo no retrato do dia-a-dia, e mesmo na própria informação, não é por acaso, hoje chamam-se peças só, mas muitas dessas peças são histórias. Tudo é história. E tudo são histórias. E precisam de ser bem contadas. É como no cinema. Uma história mal contada normalmente resulta num mau filme. Às vezes não é um grande filme, mas tem uma grande história muito bem contada. Eu não percebo, ainda hoje a BBC, que toda a gente aponta como uma das rádios, uma das emissoras-chave padrão de toda a moderna história do jornalismo e produção de televisão e de rádio, ainda tem teatro radiofónico. Mas faz todo sentido. Com público ao vivo. Pois, mas atenção. Faz todo sentido. Eu sei que isto que eu vou dizer pode parecer um bocado utópico, mas eu continuo a achar que há espaço para o teatro radiofónico. Se me perguntassem se esta é a RDP, se a rádio pública não deveria ter teatro radiofónico, eu acho que deveria ter. E deveria ter feito com todo... Repara, antigamente era extremamente difícil fazer teatro. Havia o Simplesmente Maria, há 40 anos, na Rádio Renascença, curiosamente, em 73. Sim, antes disso já tinha havido o chamado Teatro Tido, que era o romance da coxinha. Mas atenção, a antiga emissora nacional tinha uma coisa que era o Teatro das Comédias, que eram os grandes autores portugueses teatralizados.
muitos dos grandes nomes que nós hoje conhecemos do teatro, aliás, quase todos eles, o João Perry, o Rui de Carvalho, a senhora Dona Eunice Munhoz, tantos e tantos e tantos e tantos artistas começaram não só a fazer teatro de palco, mas começaram também no teatro radiofónico e faziam teatro radiofónico. Eu acho que com as possibilidades técnicas de hoje podia-se fazer excelente teatro radiofónico. Há novos autores portugueses que escrevem bem, há os clássicos portugueses de sempre. Têm de ser contados numa linguagem. Se me perguntarem se as pessoas hoje param meia hora em rádio para ouvir um teatro radiofónico, eu ponho dúvidas. Mas todos os dias num programa de manhã, de uma forma muito bem feita, e durante 7 minutos acontecer algo teatralizado, que tem continuidade diária. Eu penso que em rádio pode ter quase tanto poesia como em televisão tem telenovelas. Aliás, nós temos peças aqui na RDP, por exemplo, na Antena 1, no programa este sábado, por exemplo, que também são cerca de 10 minutos, e quando realmente a peça é bem feita, é bem sonorizada, nós ficamos com o ouvido preso instintivamente. E de repente olhamos para o relógio, já passaram 10 minutos e nós não demos conta. Sim, sim. Eu não tenho dúvidas disso, e acho que há quase que uma obrigação de fazer isso e de fazer ficção em rádio dessa maneira. Agora, evidentemente, isto sai caro, não é? Ter de pagar a não sei quantos atores, ter de pagar a um elenco para fazer isto, é uma coisa que nos dias de hoje sai caro e é complicado. Se calhar daqui por uns tempos, quando os cofres estiverem um bocadinho mais. Pois. Preocupa-te o futuro da RTP, rádio e televisão? Preocupa. Eu defendo muito o serviço público de rádio e televisão. Acho que ele deve e tem de existir. Agora, se me perguntas se é da forma que existe atualmente, com todos os canais estou a falar de rádio, não sei. Sinceramente, não tenho dúvidas em relação à Antena 1, não tenho dúvidas em relação à Antena 2, não tenho dúvidas em relação à África e em relação à Internacional. São os canais internacionais, desde onde nós estamos a Mas tenho algumas dúvidas, por exemplo, em relação à Antena 3, não sei, e sou capaz de estar errado, mas aí sou capaz de ter. Televisivamente, acho que o Serviço Público de Televisão tem de ser feito. Considero que o Serviço Público de Televisão são muitas das coisas que a RTP atualmente já faz, quer no 1, quer no 2. De vez em quando, acho que a RTP salta para fronteiras que não deveria saltar e que não são as suas, e com as quais acho que não tem de lutar. Há determinados programas, não vou dizer quais, mas que eu propriamente rogo, e se os vejo e quando os olho e digo isto é serviço público, porquê? Em quê? Agora, sinceramente, não apoio nada neste aspecto, este governo, em relação às pretensões e às ideias que tem em relação à televisão. Acho que se pode fazer serviço público bem, melhor ainda do que aquilo que se faz, em muitos aspectos, e eventualmente gastando menos. Tu há pouco falaste no Rádio Clube Português, ainda antes da nacionalização, depois passou a ser Rádio Comercial, que é um nome que ainda hoje utiliza. Foram feitas várias experiências por ti, em primeiro lugar, de transmissões simultâneas de rádio, coisas únicas na altura. Esta foi uma delas, não sei se tu te recordas. Rádio Renascença, Rádio Comercial, naquilo que é uma festa da rádio, para assinalar outra festa, que é a de um novo título da imprensa portuguesa, Jogos de Rádio. António Sala. Meu querido, olha, para mim é um prazer muito grande poder estabelecer este contacto. Eu penso que sempre que podemos chegar com a nossa voz e sempre podemos abraçar desta forma metafórica todos aqueles que nos ouvem e que ouvem rádio, é uma festa. E esta manhã realmente a festa está a acontecer e eu tenho o maior gosto em estabelecer este contacto com uma estação onde tenho tantos amigos e que tem tanto prestígio e particularmente de estar em contacto contigo, que és um profissional que eu muito gosto e uma pessoa que eu muito respeito. Aqui vai a chapelada inteiramente retribuída com muito prazer. Olga. Um beijinho muito grande, Carlos Pinto Coelho, também sou sua fã. Beijo muito grande e inteiramente retribuída, minha querida senhora. Carlos Pinto Coelho, uma saudade imensa de rádio. Eu agora, quando comecei a ouvir o Carlos Pinto Coelho... Estamos em setembro de 1992. Fiquei muito comovido. O Carlos é dos tais homens que partiu muito antes do que deveria ser. E deixou-me um espaço por preencher. Era um homem que fazia entretenimento de uma forma cultural que não era chata. Tinha um estilo muito próprio,
Era um indivíduo fantástico. Ele tinha uma maneira de comunicar, uma voz muito própria, um jeito muito dele. O Herman, por acaso, muito moçambicano. É natural. Há aí raízes muito da África na sua forma naquela que era a sua forma de comunicar. E eu acho que um Carlos Pinto Coelho, em rádio e em televisão, acontece muito poucas vezes. Justamente, numa homenagem. Serviço público muito bem feito. E que não parece que é serviço público. E sabes que um anterior governo português, a primeira preocupação que teve foi terminar com o seu programa O Acontece na RTP2. Eu não disse isto por acaso. Justamente. Tu fazes anos em janeiro, portanto foi aqui há uns dias, e em 1990, portanto já passaram 23 anos. Incrível. Alguém te deu, eu por acaso, dei-te uma prenda especial, não sei se te lembras. Não te lembras? Não faz ideia. Assim de repente, não. Assim de repente, mas depois dos primeiros... Ao longo dos anos recebi muitas prendas tuas, de maneira que também não estou a ver qual seja. Vamos partir para uma rubrica habitual das sextas-feiras com a assinatura de Germano Campos. Memórias, recordações dos bons velhos tempos. Pois é verdade, as memórias, as recordações dos bons velhos tempos. Bom dia, Sala. Olá, olá. Bom dia, Olga. Olá, Germano, bom dia, um Era uma beijinho. vez um menino chamado António, que nasceu no dia 14 de janeiro há 42 anos. Falo de ti, Sala, que hoje, olha, peço-te imensa desculpa, estás na Berlinda. Como? Bom, tu tens dado centenas de entrevistas e falado a muitos jornalistas, mas acho que nem tu te lembras, nem ninguém, desta mesma conversa. Eu tenho aqui algumas perguntas alinhavadas, faltam agora as respostas. Numa espécie de palavra puxa palavra, aqui vai a primeira pergunta. O que é que tu pensas dos jovens com 20 anos? Eu penso que 20 anos são 20 anos, não são 20 dias. Bom, lá isso é verdade. Vamos tentar uma segunda pergunta. Quantos anos é que tu tens atualmente? Diz lá. Penso que é simpático, tenho 38 anos. Isso é que é tirar na idade. Mas adiante, o que pensas de ti como cantor? O cantor, eu costumo dizer que sou um cantor a quem não se pode apontar defeitos. Ficou provado que não és nada convencido. Uma quarta pergunta. Quando te tiram uma fotografia, como é que costumas reagir? Epá, eu estou com uma cabeça com nojo, pá, não vou ver... Agora, a sério, eu estou... E com estes óculos penso um ceguinho, pá, vocês não têm material. Muito bem, sempre bonitinho para o boneco. Já agora, como é que tu conduzes o despertar? Eu sou um tipo de instintos. Vou por impulsos e por reações. Não me têm enganado muito. E o que é que pensas da figura do jornalista? Diz lá. Eu penso que o jornalista é o indivíduo que chora em casa à noite depois de ter terminado o trabalho. Muito bem. E do despertar, qual é a tua opinião? Não é uma questão fácil essa, vamos lá ver. Exatamente. Sempre a fugir às respostas, mas a esta tu não podes escapar. Estamos em tempo de eleições e gostaria de saber o que é que vai acontecer depois do ato eleitoral. Mas há uma coisa que acontece logo a seguir e que já é que vai acontecer. Passados 3 dias das eleições, os vencidos não vão cortar a cabeça a ninguém. Os vencedores, os vencidos, entram numa a dizer, tenho pena, acho que o outro tinha sido melhor, mas vamos embora. Vamos todos embora. Olha, Sala, qual é que é a importância da Olga para ti? Dou-lhe assim uma grande importância. Muito bem. O que é que pensas se tivesses de trabalhar na cidade do Porto? Acho que deve ser um perfeito inferno. Que exagerado. Mas em contrapartida há alguma coisa de bom. E as pessoas passam comigo na rua, eu sou Sala e tal. Você gostava era de ser do Porto e não sei o quê. Ponto final nesta entrevista. Olha, por sinal, nada manipulada, mas feita, Sala, com grande amizade. Um swing para ti, tenho um belo dia de anos e, claro, para ti e para a Olga, um excelente fim de semana. Grande malandrice. Agora quero explicar o que é isto. Mas olha, um abraço ao Germano Campos. Isto foi das melhores partidas Ele que é me fizeram. fantástico. Isto é um exemplo acabado e é engraçadíssimo de como é que se pode manipular, e ele disse bem, uma entrevista. Lembravas-te disto? Não, quando comecei a ouvir lembrei-me, não lembrava das perguntas. Nem das respostas. Nem das respostas ainda menos. Então deve ser um perfeito As inferno. respostas eram de quê? São de várias entrevistas. É de várias entrevistas. Provavelmente a daquela da primeira. Que nós, apesar de tudo, já nos conhecemos há 30 anos. Incrível. Há mais de 30. Há mais de 30, conhecemos, tínhamos para aí 10 anos cada um. Justamente, não é? Andávamos contigo na costura, não é? Aliás, deixa-me dizer, para os casos, para aquele dos nossos ouvintes não saberem, que eu e tu trabalhámos durante muitos anos
na Rádio Renascença, não é? E que de facto aí muitos e bons anos. Vivemos grandes momentos de alegria, de felicidade e de amor pela rádio. Ainda há bocado, antes de estarmos aqui a conversar, e é sempre pena estes momentos passarem tão depressa, o amor pela rádio que muita gente hoje não tem. Hoje cumprem-se horários, se calhar pensa-se no cheque ou no depósito bancário ao fim do mês, mas aquela paixão de estar 24 horas a pensar consecutivamente num programa, numa coisa, num projeto, não sei, posso estar a ser injusto para muita gente, mas eu acho que talvez sejamos das gerações das últimas onde isso acontecia. Sim. Claro que não podemos nem devemos generalizar. Nem pouco mais ou menos. Mas vamos lá ver. Quando comecei a fazer rádio, os meios de comunicação que existiam e as formas de comunicar eram 3. Havia rádio, que era a mais antiga não, a imprensa, portanto, a forma escrita. Depois havia a forma sonora, que era a rádio, e surgia a televisão. Hoje em dia as formas de comunicação são múltiplas, não é? De maneira que eu percebo que há alguns miúdos, como eu costumo dizer eternamente, alguns dos jovens que agora estão a começar e que utilizam a comunicação social como forma de trabalho, que sintam paixão, se calhar a paixão que tu e eu sentíamos por rádio, sintam por outros meios. A internet atrai-os muito mais. Agora, eu acho que rádio tem de ser vista de uma forma mais vasta e a paixão rádio deve continuar a existir. Até porque a rádio tem sido o meio que melhor tem sabido utilizar os seus adversários. Eu já ouço rádio em televisão. A internet, que vinha matar a rádio e vinha matar a televisão, é hoje talvez um dos aliados mais fortes da rádio. Eu acho que a rádio tem conseguido saber utilizar aqueles que poderiam ser os seus assassinos, não é? Aqueles que iriam acabar... Os premeditados. E tem-os utilizados como plataformas para se estender, para se divulgar. Tu ainda ouves os relatos de futebol pela rádio e vendo as imagens da televisão? Ou não? Não, já não posso fazer por causa do delay, não é? desfazamento. De maneira que normalmente... A rádio mata-te primeiro que a imagem, não é? Exato. Mas durante muitos anos fazia isso. Mas a rádio continua a ser uma coisa impressionante. Mas, por exemplo, quando estou a navegar na internet, estou a pesquisar, ou estou a ver os meus e-mails ou coisa parecida, estou a ouvir rádio através do computador. Normalmente sintonizo uma estação ou outra e eu faço muito zapping. Passo a vida a saltar, e no carro a mesma coisa, a saltar de rádio para rádio. Para saber o que é que os outros estão a fazer, como é que os outros estão a fazer. Pois, isto acho que são hábitos que nos ficam de quando temos responsabilidades e quando trabalhávamos ativamente em rádio. Por isso é que é muito desagradável alguém que não é jornalista ou ligado ao meio da comunicação ver noticiários connosco. Aí compreendo. Porque nós vemos uma notícia, esta segunda notícia, deixa ver como é que o outro está a dar a mesma coisa. Exatamente. E a pessoa que está ao lado vira-se e fala, mas já vi isso, está bem, mas tem uma abordagem diferente. Os tratamentos são completamente diferentes. Muitas vezes são, outras vezes não são. Aliás, há muita gente que se esquece, ou que seguramente que nos está a ouvir e que te acompanhou durante muitos anos no Despertar, que o Despertar já existia anteriormente, antes de ti e da Olga. O Despertar chamava-se Despertar às 7h30. O título não era só Despertar. Com o Fernando Almeida. Às 7h30. Começava com o Fernando Almeida. E o nosso querido Fernando Almeida, durante anos e anos e anos, levou a Bom Porto e fazia aquele programa que terminava às 9h. E mais tarde terminava às 9h30. A fase em que eu entro é uma fase em que o Despertar recua para as 7, porque os hábitos estavam a mudar. Repara, hoje os programas da manhã normalmente começam já às 6. 6 em rádio, 6h30 em televisão. E estenderam-se até às 10. Isto são coisas... São blocos. São. Mas o Despertar às 7h30 já existia. Existia, era de uma forma completamente diferente. E depois, nas rádios privadas, o que acontecia é que os programas da manhã não eram possessão da própria estação. Eram normalmente de produtores independentes. Os produtores independentes, que hoje em dia já não existem, eram praticamente os donos e senhores das programações, os grandes êxitos da rádio que aconteciam. Não eram propriamente produção nem do Rádio Clube Português. Mas eram programas personalizados. Tu sabias que daquela hora àquela hora havia o Armando Marques Ferreira, havia o Luís Filipe Costa,
havia o Jaime Fernandes, havia, enfim, eu não quero estar agora, estou à procura dos nomes e estou-me a falhar nomes, mas a rádio estava muito personalizada. O que, por um lado, eu sou defensor desse tipo de rádio. Sou defensor deste tipo de rádio porque, por exemplo, a história as pessoas ouvem falar na playlist, as músicas que estão programadas para uma estação. Isso corresponde aqui. Há uma coisa que se chama editor musical, o produtor musical, que normalmente nele e nas pesquisas que ele faz, e mediante a filosofia musical da estação, programa para 24 horas a música. E essa música vai sendo variada, tem processos mecânicos da sua gestão, mas corresponde, no fundo, se quisermos, ao pensar à sensibilidade de uma pessoa. Isto é mesmo assim. Então, antigamente os programas estavam divididos em grandes blocos de 2 ou 3 horas. Era o programa da manhã das 7 às 10, depois o programa das 10 ao meio-dia, depois o programa da tarde das 3 às 5, depois o programa das 5 às 7, depois o programa à noite, depois o programa da madrugada. E cada um deles correspondia normalmente a uma sensibilidade. Havia um fio condutor que, no fundo, fazia a estação ter uma filosofia padrão. E os programas de autor, mesmo aqui na RDP ou na Rádio Comercial, eram absolutamente fantásticos. Costumo recordar, por exemplo, da Maria José Beauperrin, na Rádio Comercial. A Maria José Beauperrin, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela ainda aqui na RDP, uma mulher da cultura, uma mulher inteligentíssima e uma comunicadora fantástica. O Rock and Stock, do Luís Filipe Barros. Do Luís, há bocado, era um dos nomes que eu me queria lembrar, era o Luís Filipe Barros. Mas cada um deles tinha uma forma de programação. E era muito comum encontrar-se o seguinte, que era uma pessoa dizer assim, por exemplo, na Antena 1, eu não gosto do programa da manhã, mas depois adoro o programa que era feito, imagina, pelo Rangel, das 10 à 1 da tarde. Ou pelo Sena Santos, por exemplo. Ou pelo Sena Santos. E isto é muito interessante. Repara, havia ouvintes que não vinham a esta estação por determinada hora. Mas que regressavam. Hoje em dia o que acontece é que, como a programação em si, toda ela é um bloco praticamente 24 horas, se alguém não se identifica com esse período, por acaso é um dia inteiro, não volta de certeza. Não volta num dia, não volta no outro e afasta-se e vai para outros lados. E isso é uma perda, faz com que o público não seja saltitante e flutuante. E eu recordo-me que há 20 anos atrás o público era fiel, mas não era de uma fidelidade total. Era muito comum pessoas dizerem, eu vou à Renascença ouvir a Bola Branca, depois venho para a Antena 1 porque gosto imenso do Sena Santos de manhã, depois vou para a Comercial para ouvir o Luís Filipe Barros não sei quê. Se me perguntarem, mas isso era bom? Era uma riqueza da rádio. Não me obriguem a comer no mesmo restaurante todos os dias, se faz favor. Deixem-me saltar. Como o peixe num lado, a peixe num lado, pastéis de bacalhau no outro e carne fantástica num outro, e isso é mesmo assim. Falaste do Fernando Almeida. Lembras-te deste indicativo? E temos que sublinhar que estamos a falar muito da Renascença porque foi essa rádio que te marcou. António Sala, nosso convidado especial esta manhã. Despertar. A partir de agora e até às 9 horas, como habitualmente em toda a rede emissora da Rádio Renascença, estará no ar mais uma edição do Despertar, o seu despertador de todas as manhãs. De manhã é o sono. Mas há várias maneiras de acordar. Esta, por exemplo, é uma forma para sonos pesados. Há também formas para sonos médios. E também uma forma para sonos leves. Meu amor, acorda. Mas está provada que a melhor maneira de acordar é com o nosso despertar. Despertar. É de manhã quando começa o dia e quando se olha para o relógio que uma pessoa diz: Ei, menino! Tens saudades? Tenho, claro que tenho. Isto é uma homenagem que eu te faço a ti também, a esse período áureo da Renascença. Claro. Tenho, evidentemente. Sabes que na altura
eu se calhar não me apercebi bem enquanto estava a fazer o programa O Despertar e até o programa da manhã na RDP, do êxito que esses programas tiveram. Nós estávamos tão no olho do furacão, tão no centro do nevrálgico das coisas, e temos tantas preocupações e há tanta coisa a fazer e o dia a dia a mexer, que só quando tudo acabou é que calmamente eu olhei para trás e pude fazer um balanço. E fiquei arrepiado. Ainda bem que eu na altura não tinha a noção, porque senão... A vaidade era capaz de dar cabo de ti. Ou o medo tolhia-me. das duas uma. Mas tenho saudades. Acho que foram tempos fantásticos. Irrepetíveis? Irrepetíveis, pois. Eu não gosto de reprises nestas coisas. Acho que as coisas têm um tempo próprio. Todos nós temos uma altura na vida para fazer determinadas coisas e, portanto, as coisas são o que são no tempo certo. Não vale a pena estar a fazer plásticas, nem estar a esticar, nem a aumentar o peito das coisas para ver se é muito jovem e se fazem coisas até mais tarde. E qual é que é o teu tempo hoje? O meu tempo hoje é um tempo mais sereno, é um tempo mais contemplativo, em que felizmente sobra mais tempo para ler. Leio muito, sou um leitor compulsivo. E depois vais aos domingos à televisão? Toco mais piano, vou aos domingos à televisão e gosto, dá-me prazer. É muito engraçado aquele programa. É muito divertido. E agora, dia 27 de janeiro, aí está, a partir daí de novo... Espero que a fazer as delícias de muita gente e a provar que há muitos talentos e que há muita gente aí com talento. Somos um país de gente talentosa. Muito bem. Tu és talentoso para cantar vários termos, vários tipos de música? Já cantaste boleros, já cantaste hinos a Timor, já cantaste fado também, não é? Sim, não, mas quer dizer... És um fadista, tu. Não. Eu gostei sempre de cantar as minhas coisas, por acaso é engraçado. Os boleros era diferente, eu ouvi-os em miúdo, o meu avô assobiá-los e cantá-los, e eu, quando cresci e quando o meu avô nos deixou, quando ele partiu, fiquei sempre com aquela saudade. E um dia o Zé Nuno Martins desafiou-me para fazer... Já está outro nome grande da rádio. Outro grande nome da rádio. E desafiou-me para fazer um espetáculo e um disco com boleros, e isso aconteceu e deu muito gozo. Normalmente eu era um cantador das coisas que compunha. Eu sabia como é que as queria, fazia-as mais ou menos à minha medida e das minhas limitações vocais, que são muitas, e pronto, e era assim. No resto, quando penso nas várias coisas que tenho feito ao longo da vida, a que eu mais gostei de fazer foi rádio, indiscutivelmente. Depois talvez a seguir televisão, gosto de escrever, gosto de tocar, mas acima de tudo, hoje em dia, gosto de conviver com os meus amigos. Gosto de olhar o mundo. E já descobriste onde é que estão os teus velhos amigos, com certeza. Tenho descoberto muitos. Por acaso tenho. E muitos deles estão espalhados pelo mundo, porque cada vez mais o mundo dizem que está cada vez mais pequeno. E por um lado é verdade, por outro não é. Porque antigamente nós estávamos todos muito situados territorialmente, muito juntos, e hoje em dia eu acho que as pessoas estão muito espalhadas pelo mundo. E antigamente, eu recordo-me, há 30 anos, uma viagem de Bragança a Lisboa era uma aventura. Era uma aventura de um dia inteiro, praticamente. Uma pessoa que tivesse um filho a estudar em Lisboa e estivesse em Bragança, era mais dramático, se calhar, do que hoje ter um filho a estudar em Londres, que está aqui tão perto, a 2 horas e tal. É mais fácil ir a Londres do que na altura ir a Bragança, não é? E o filho tinha de escrever cartas, e as cartas demoravam um dia ou dois a chegar, quando não mais. E hoje em dia as pessoas veem-se no computador e falam a toda a hora e trocam a correspondência eletrónica. Instantânea. Exato. De maneira que o mundo, por um lado, encolheu, por outro lado, cresceu também muitas outras coisas. Mas é fascinante. Foi um prazer ter-te aqui na RDP Internacional connosco. Obrigado, amigo. Um abraço aos teus ouvintes. Como eu gostava de saber cantar o fado, mas de um jeito bem liru. Como eu gostava de saber dar-lhe as voltinhas e cantar como ao Rodrigo, ai, cantá-lo como tu. Mas ser fadista não é para toda a gente, ou já se nasce ou então não se vai lá. Porque no fado ou a gente sente, ou então a gente mente, nem com a guitarra dá. Mas um fadinho picadinho e bem gostoso deve dar um certo gozo e até alegra o coração. Meu caro Sala, podes ter mesmo a certeza que a mim dá-me tanto gozo como a ti a locução.
Por isso mesmo, ó Rodrigo, diz-me lá, para cantar um fado já que aconselhas a um amigo. Bebe um copinho, põe um jeito beijingão, fecha os olhos porque não e vem lá cantar comigo. Lá se consiga é o que a gente está para ver, mas sem programas custam menos a fazer. Mas lá o copito até dá jeito, pois então torna o fado manganão e até gosto, podes crer. Faz como eu faço ao balanço da guitarra, se desafinas é que a coisa sai bizarra. Mas fica bem se tentares mais uma vez, isto toda a gente canta porque o fado é português. Mas um fadinho picadinho e bem gostoso deve dar um certo gozo, até alegra o coração. Meu caro Sala, podes ter mesmo a certeza que a mim dá-me tanto gozo como a ti a locução. Por isso mesmo, ó Rodrigo, diz-me lá, para cantar um fado já que aconselhas a um amigo. Bebe um copinho, põe um jeito bem gingão, fecha os olhos porque não e vem lá cantar comigo. Bebe um copinho, põe um jeito bem gingão, fecha os olhos porque não e vou já cantar contigo. Tá feito.